Por que algumas mulheres parecem estar sempre esperando por um resgate que nunca vem? O que se esconde por trás da doçura encantadora de quem nunca aprendeu a sustentar a própria dor? Será que crescer emocionalmente é, de fato, um caminho natural? Ou uma escolha que poucos têm coragem de fazer? Toda forma de vício é ruim, não importa que seja álcool, morfina ou idealismo. Carl Jung. Vivemos numa época que exige que as mulheres sejam tudo, mas que, ao mesmo tempo, não lhes permite ser inteiras. Desde muito cedo, elas são ensinadas a cuidar de todos, menos de si mesmas, a serem bonitas, agradáveis, leves, silenciosas, a jamais incomodar, a sorrir mesmo quando estão quebradas por dentro. Afinal, quem suporta a mulher que não pede permissão para ser? Quem suporta a mulher que cresce? Neste vídeo vamos explorar uma das figuras mais misteriosas e dolorosas da psicologia analítica, a Puella a Eterna, a menina eterna. A mulher que, mesmo adulta, carrega em si uma adolescência não vivida, ou vivida em excesso, que evita o peso do mundo real, refugiando-se em fantasias, relacionamentos, onde busca salvação e na imagem de juventude perpétua. Mas por que isso acontece? Por que algumas mulheres se veem presas em um eterno jogo de agradar, esperar e idealizar? Carl Jung dizia que a verdadeira maturidade é uma travessia pela sombra, um ato brutal de confrontar os desejos reprimidos, os medos infantis, a verdade que não queremos ver. A mulher imatura não é fraca, é apenas uma alma que não teve espaço para se tornar inteira. Esse vídeo é para você que já cansou de se sentir perdida em si mesma, para você que já se viu presa em relações que pareciam promissoras, mas só reforçavam sua solidão. Para você que desconfia que há uma força adormecida dentro do seu peito, mas ainda não sabe como libertá-la. Aqui vamos atravessar a noite escura da alma feminina, sem romantismos, sem fórmulas prontas, só com a verdade crua, a lucidez do inconsciente e o sussurro de uma mulher que começa, enfim, a despertar. Se você tiver coragem, venha comigo. Ela sorri com leveza, fala com doçura, parece viver sempre à beira de um romance épico. Aos olhos do mundo é encantadora, sensível, até admirável. Mas quando se deita à noite, sozinha, algo dentro dela permanece suspenso, como uma boneca esquecida na prateleira mais alta da infância. Ela é a Puella a Eterna, a menina que envelhece, mas não amadurece, que vive, mas não se integra, que sonha, mas teme despertar. Carl Jung deu nome a esse padrão psíquico que habita tantas mulheres. Um arquétipo ancestral moldado por feridas emocionais, ausências, excessos e ilusões. A Puella não é uma personagem de conto de fadas, embora deseje viver em um. Ela é uma mulher real. Talvez você a conheça. Talvez você seja ela. Essa mulher pode ter 25 ou 45 anos. Pode trabalhar, estudar, ter filhos ou viver sozinha. Mas em sua alma existe uma resistência profunda à vida adulta. Ela teme a responsabilidade, evita o comprometimento e, sobretudo, carrega uma esperança secreta de que alguém virá salvá-la. Não qualquer um, mas o certo. Aquele homem que a entenderá sem que ela diga uma palavra, que a acolherá sem exigências, que trará sentido à sua existência. Essa espera, porém, nunca termina, porque no fundo ela não está esperando um homem, está esperando ela mesma. A psicologia da imaturidade feminina não nasce do acaso, ela é plantada cedo. Quando uma menina é elogiada por ser comportada e punida por expressar raiva, quando é ensinada a cuidar do outro, mas não de si, quando vê sua mãe anulada e seu pai ausente ou vice-versa, quando sofre um trauma e aprende para sobreviver a sorrir. Essa menina cresce, ou melhor, envelhece, acreditando que ser amada é ser útil, agradável, desejável, mas nunca inteira. Jung dizia que a psique inconsciente cria imagens e que essas imagens constroem nosso destino. A Puella vive num imaginário onde o amor verdadeiro redime tudo, onde o sofrimento será compensado e onde a juventude é um bem sagrado. Ela se apega à leveza porque não suporta o peso, mas a leveza, quando é fuga, vira prisão. A imaturidade se manifesta nos detalhes, na dificuldade de dizer não, no medo de tomar decisões importantes, na idealização de amores impossíveis, no prazer inconsciente de
de ser cuidada, mesmo que isso a sufoque. Na busca por validação constante, redes sociais, elogios, olhares. Na sabotagem dos próprios sonhos, porque é melhor assim. O mais cruel é que a Apuela geralmente sabe que algo está errado, mas não sabe nomear. Ela sente a estagnação, o vazio, a repetição de padrões. Ela vê amigas amadurecendo, construindo, se firmando, enquanto ela ainda se sente como uma adolescente perdida no próprio corpo. E isso dói, porque ninguém vê. Ninguém suspeita que, por trás daquela mulher independente, exista uma menina apavorada com a solidão. Ninguém imagina que, atrás de cada piada espirituosa, há um medo paralisante de não ser amada. Ninguém nota que, quanto mais ela tenta ser desejada, mais se sente invisível. O arquétipo da Apuela, a Eterna, é também um alerta. Não estamos falando de uma falha moral ou de uma fraqueza qualquer. Estamos falando de uma psique ferida, de uma alma que foi moldada para não crescer, de uma identidade construída em cima de expectativas alheias. Essa mulher não é frágil porque quer. Ela foi ensinada a nunca ser forte demais. A sociedade reforça esse mito. A mídia vende a imagem da mulher livre, leve e solta, sem obrigações, sem profundidade, sempre sorridente e disponível. Mas essa liberdade vendida é uma gaiola dourada, porque não há profundidade sem dor, não há amadurecimento sem frustração, não há individuação, o processo descrito por Jung como a realização plena do self, sem encarar a própria sombra. A Apuela Eterna precisa morrer para que a mulher possa nascer, mas para isso é preciso coragem, e ninguém ensina mulheres a serem corajosas. Elas ensinam a serem bonitas, a serem desejadas, a serem cuidadoras. Mas coragem, não. Coragem assusta. Por isso, muitas seguem em ciclos repetitivos. Relações abusivas, procrastinação, auto-engano. Porque abandonar a menina interna significa matar um sonho e encarar a realidade. Mas Jung nos diria: o encontro com o inconsciente é sempre uma crise, mas é também uma chance. Esse primeiro capítulo é um espelho. Não para julgar, mas para ver. Ver a menina ferida, ver a mulher que tenta nascer e, acima de tudo, ver que há um caminho. Mas antes de trilhar esse caminho, é preciso descer, mergulhar no labirinto, explorar as raízes invisíveis da imaturidade, que é exatamente o que faremos no próximo capítulo. Toda árvore frágil tem uma raiz frágil. E toda mulher que teme crescer carrega em si um solo emocional onde a confiança nunca foi bem nutrida. A Apuela Eterna não é uma escolha consciente. Ela é o eco de um passado que ainda grita no presente, mesmo que em silêncio. Carl Jung afirmava que, para compreendermos qualquer comportamento, precisamos olhar para o inconsciente. Aquilo que foi esquecido, reprimido ou nunca vivido se torna uma força invisível que determina escolhas, repete padrões e aprisiona sem que percebamos. A imaturidade emocional é, portanto, um reflexo das raízes não cuidadas, e essas raízes costumam nascer em casa. Imagine uma menina que cresceu sob a vigilância constante dos pais. Tudo era resolvido por ela. A dor evitada, os erros corrigidos antes mesmo de acontecerem, o mundo moldado para que ela não sofresse. Parece amor, e até é, mas é também controle. O excesso de proteção comunica em silêncio. Você não dá conta. Você precisa de alguém para te salvar. Você não pode errar. Assim, ela cresce sem aprender a cair. E quem não aprende a cair não sabe levantar. A autonomia assusta porque nunca foi vivida. A responsabilidade parece um castigo. O mundo adulto se transforma numa floresta escura, da qual ela foge como uma criança que fecha os olhos diante do monstro. Mas nem sempre o problema é a proteção. Às vezes é o oposto. Abandono, negligência, rejeição, abuso. Há mulheres que foram obrigadas a crescer rápido demais, que cuidaram dos irmãos, da casa, até dos próprios pais, que ouviram engole o choro enquanto tudo dentro delas desmoronava. Essas mulheres aprenderam a sobreviver, mas não a confiar, a se defender, mas não a se acolher, a se calar, mas não a se escutar. E mesmo adultas, elas continuam esperando que alguém perceba a dor que aprenderam a esconder, esperando que um gesto de amor compense anos de vazio, que uma relação traga sentido, que um novo começo apague as marcas antigas. Mas isso nunca acontece.
porque nenhum amor do mundo preenche o buraco que foi cavado por dentro. Essas raízes emocionais se entrelaçam com uma cultura que reforça a imaturidade como um ideal. Desde cedo, as mulheres são elogiadas por serem delicadas, boazinhas, angelicais. Mas quando ousam ser assertivas, são chamadas de difíceis, mandonas, frias. A menina aprende que ser forte é perigoso, que ser inteira afasta, que crescer é perder amor. E assim ela cria uma persona, uma versão editada de si mesma, moldada para agradar, para ser aceita, para ser desejada. Mas quanto mais se afasta de quem realmente é, mais se sente vazia. Essa persona é funcional, mas não é viva. Ela sorri no Instagram, mas chora no banheiro. Ela aconselha as amigas, mas não sabe o que sente. Ela conquista o que quer, mas não sabe o que precisa. Essa desconexão interior gera sintomas: ansiedade, procrastinação, baixa autoestima, relações frustrantes. E por trás de todos esses sintomas há uma dor mais profunda, a de não ter sido vista, a de não ter sido amada como realmente era, a de nunca ter aprendido a amar a si mesma. Jung nos lembra que, para amadurecer, é preciso encarar a sombra, aquilo que foi banido da consciência, aquilo que negamos em nós por medo ou vergonha. E a sombra da mulher imatura costuma conter justamente aquilo que ela mais precisa: sua raiva reprimida, que esconde sua coragem, sua ambição sufocada, que revela sua potência, sua solidão negada, que aponta para sua liberdade. O que é assustador não é olhar para a sombra. Assustador é continuar fingindo que ela não existe. A mulher que não acessa sua força inconsciente vive em desequilíbrio. Ela se esgota tentando manter uma imagem frágil e controlada. Ela se decepciona repetidamente, culpando os outros por não darem o que, no fundo, ela tem medo de receber. Maturidade, compromisso, verdade. Esse labirinto não tem saída fácil. Não há atalhos, mas há um fio de ouro que pode guiá-la, a consciência. Quando ela começa a perceber que repete padrões. Quando ela reconhece que tem medo de crescer. Quando ela sente que há algo dentro dela sufocado, mas pronto para emergir. Aí começa uma travessia. Mas essa travessia exige dor, porque crescer é perder a fantasia. É aceitar que ninguém vai salvá-la. É admitir que, por mais que o mundo tenha falhado com ela, agora ela é a única responsável por sua cura. E isso dói, mas também liberta. A mulher que decide amadurecer não se torna perfeita, ela se torna real. Há um momento em que a fantasia deixa de ser abrigo e se transforma em cela. Quando a mulher olha para si mesma e percebe que o conto de fadas virou um pesadelo repetido, ela tem duas escolhas: continuar dormindo ou acordar. O despertar da mulher imatura não acontece num estalo. Ele começa como um desconforto, uma suspeita sussurrada de que há algo de errado. Ela não sabe exatamente o que, mas sente que não é inteira, que sua vida parece decorada, mas não vivida. Carl Jung dizia que o processo de individuação, o verdadeiro amadurecimento psicológico, começa quando nos tornamos conscientes daquilo que inconscientemente somos, ou seja, quando paramos de ser apenas reflexos de nossos traumas, desejos alheios e ilusões, e começamos a nos tornar quem realmente somos. Mas para isso, é preciso abandonar a esperança de que alguém virá nos salvar. Esse é o luto mais doloroso da puella eterna. Deixar morrer o sonho do resgate. Entender que o amor verdadeiro não é o que completa, mas o que encontra. Que ninguém vai carregá-la nos braços. E que isso, no fundo, é uma bênção. A mulher que começa até amadurecer se depara com suas sombras e, ao invés de fugir, ela senta com elas. Conversa com a raiva que evitou por anos. Abraça a solidão que tanto temeu. Reivindica sua ambição, sua coragem, sua capacidade de errar e, ainda assim, ser digna. Ela começa a perceber que a vida adulta não é um castigo, é um portal. Não é o fim da liberdade, mas o início da autonomia. Não é o fim do amor, mas a chance de amar sem depender. E talvez pela primeira vez ela se pergunte: quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? Essa pergunta é a chave, porque a maturidade não é sobre se tornar dura ou cínica, é sobre se tornar verdadeira.
Jung falava sobre integrar o ânimos, a energia masculina inconsciente que toda mulher carrega, a força de decisão, de ação, de enfrentamento. A mulher imatura frequentemente rejeita essa força, por medo de se tornar masculina demais e fria, insuportável, mas integrar o ânimos não é se masculinizar, é unir a intuição com a decisão, a sensibilidade com a firmeza, o cuidado com a potência. É quando a mulher entende que pode ser suave e firme, vulnerável e forte, doce e assertiva. Esse equilíbrio é o que chamamos de inteireza, mas nada disso é possível sem autorresponsabilidade. A mulher madura sabe que ninguém vai viver por ela, que os erros do passado não justificam sua estagnação, que a dor que sente é real, mas que o que ela faz com essa dor agora depende dela. E isso é assustador, mas também é a porta da liberdade, porque a mulher que desperta não precisa mais mendigar amor. Ela escolhe, ela constrói, ela respeita sua intuição, ela sustenta sua solidão quando necessário, ela se permite errar e continuar. Essa mulher não precisa mais manter uma imagem, ela não precisa parecer jovem, perfeita, encantadora, ela apenas é, imperfeita, inteira, viva. O mundo pode até estranhar. Alguns vão tentar diminuir sua força, outros vão se afastar do seu brilho. Mas isso já não importa, porque agora ela se tem. E é aí que o feminino selvagem desperta. Não como um grito de guerra, mas como um canto interno. Uma voz que diz: você não está mais perdida, você voltou para casa. A mulher madura não é uma exceção. Ela é uma possibilidade, um renascimento. Ela só ainda sente medo, insegurança, carência, mas não vive a partir disso. Ela olha no espelho e vê não mais a menina que espera, mas a mulher que escolhe. E, como Jung escreveu, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Essa jornada é para quem cansou de esperar, de romantizar a dor, de adiar o encontro consigo mesma. Se você está aqui, talvez esse despertar já tenha começado. A imaturidade não é um erro, é um estágio, mas o problema é quando a gente começa a achar que esse estágio é um lar. Você pode ter passado anos esperando o momento certo, a pessoa certa, o cenário ideal para finalmente se sentir completa. Mas a verdade? Esse momento não chega. Ele é criado quando você decide parar de fugir de si mesma. Carl Jung nos lembrou que a verdadeira transformação acontece quando temos coragem de encarar a sombra. E talvez a sua sombra não seja tão obscura assim. Talvez ela só esteja cansada de ser ignorada. Talvez ela só queira te mostrar que sua força sempre esteve aí, disfarçada de fraqueza. Sabe, eu precisei escrever esse roteiro 3 vezes. Na primeira versão, eu ainda estava tentando explicar o tema. Na segunda, eu queria que tudo soasse impecável. Na terceira, que foi essa, eu só deixei vir. E quando veio, veio com raiva, veio com dor, veio com alívio, porque eu percebi que essa tal poeira eterna já morou em mim, e às vezes ainda bate na porta. Te contar uma coisa, eu tinha uns 20 e poucos anos quando percebi que estava sempre escolhendo relações onde eu me colocava como a que cuida, a que entende, a que espera. Mas por trás de toda essa paciência havia uma covardia. Eu morria de medo de ser rejeitado se mostrasse quem eu era de verdade. O dia em que eu me vi repetindo isso pela terceira vez foi o dia que eu sentei no chão da sala e chorei como criança. E ali começou o meu despertar. Então, se você se reconheceu em alguma parte desse vídeo, se você sentiu um nó na garganta, um incômodo, uma vontade de mudar algo, parabéns. Isso já é maturidade acontecendo. Agora me responde nos comentários. Em que momento da sua vida você percebeu que precisava parar de esperar por alguém e começar a se encontrar? Ou, qual parte da sua sombra você sente que ainda está escondendo do mundo? Eu vou estar lá lendo. Sim, até os comentários longos. Sobretudo os longos. Ah, e se você chegou até aqui e ainda não deu like, não se inscreveu e não compartilhou, eu só posso assumir 2 coisas. Ou você é uma rebelde nata, e nesse caso respeito. Ou é uma poela que ainda está achando que o canal vai se inscrever sozinho. Seja como for, aperta o botão aí. Isso aqui é só o começo. E vê os vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Tem um deles
que fala sobre uma outra parte da psique que você tem evitado, mas eu não vou te dizer qual. Descobre sozinha. Afinal, crescer também é isso. Nos vemos lá, ou aqui ou dentro de você. Até breve.